Hoje, 29º domingo do tempo comum. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E assim nós iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo deste domingo é o Salmo 95, 96, que nós vamos ler a quarta estrofe que diz: Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos ele julga com justiça. O tema central da liturgia da palavra do 29º domingo do tempo comum é a adoração. O reconhecimento de quem é Deus e o reconhecimento que nós somos criaturas. E nós vamos ver isso desde a primeira leitura, que é retirada do livro do profeta Isaías, que diz: Eu sou o Senhor, não existe outro fora de mim. Não há Deus. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor e não há outro. A adoração inicia com o reconhecimento que só existe um Deus único. Foi o grande caminho que Deus foi fazendo com o povo escolhido de Abraão, Isaac, Jacó, reconhecendo que ele é o único Deus verdadeiro. O resto é tudo uma tentativa, uma imitação, uma projeção do coração humano perante a natureza, perante várias realidades, mas só existe um só Deus. Que em Jesus nós aprendemos mais, na plenitude da revelação. Existe um só Deus, em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade. Mas hoje, Jesus no Evangelho vai dar um passo a mais. Não basta reconhecer intelectualmente de que existe um só Deus e que nós somos criaturas. Precisa mais. Então vamos ver o que Jesus vai nos ensinar. Os fariseus fizeram uma pergunta a Jesus se era lícito ou não pagar imposto a César. E ele responde: Dizei-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me uma moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Através deste ensinamento, Jesus vai apontar de que a Deus é devido tudo em primeiro lugar. A adoração consiste em colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Na nossa própria vida, na nossa própria família, no nosso trabalho, na forma como nós lidamos com o dinheiro, na forma como nós lidamos com os relacionamentos humanos, tanto na família, de amizade, como de trabalho. Deus precisa ser o primeiro lugar em tudo. Quando Deus é o primeiro, todas as coisas se ordenam e são colocadas no seu devido lugar. Dai a César o que é de César. As coisas humanas têm que permanecer com coisas humanas, mas a Deus o que é de Deus. A Deus cabe o primeiro lugar em tudo. E nisto consiste a adoração. Colocar Deus em primeiro lugar. Mas hoje eu gostaria de fazer uma memória, me permitam fazer uma memória muito interessante. A minha avó me marcou muito quando a gente era criança, e muitas vezes a gente dizia assim: eu adoro fulano, eu adoro uma pizza. E ela dizia: só se adora a Deus. E algo que às vezes é só no nosso linguajar, mas é um linguajar errado. A adoração só é cabível a Deus. Jamais podemos dizer para alguém que eu adoro uma coisa, uma pessoa, uma situação. A adoração é colocar Deus em primeiro lugar. Então que comecemos com esse pequeno passo de não usar a palavra adoração a não ser para Deus, porque só a Deus devemos a adoração. E assim concluímos rezando mais uma vez o Salmo 95, 96 na sua quarta estrofe, que diz: Adorai no esplendor da santidade, terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos ele julga com justiça. Amém.